histopatológico para que você defina aspectos prognósticos e antes disso você defina qual o problema que o paciente tem, se é realmente maligno, se não é maligno, e se é maligno, qual é a predisposição daquele tumor. Por exemplo, se é um tumor que tem aspectos mais indiferenciados, isso denota maior agressividade tumoral, por exemplo. Então, em relação à fisiopatologia, fatores desencadeantes, tem fatores internos e externos. Existem dois pilares que eu acho que vocês devem já ter ouvido falar, que é um contexto genético, é uma predisposição, e a exposição a fatores externos, que é representada pelos carcinógenos, e que nesse sentido a gente pode se referir ao tabagismo, ao etilismo, ingesta de bebidas quentes, né, para questões do ponto de vista do gastrointestinal alto, né, entre outros, tá certo? E exposição a vírus, seja, como exemplo nós dissemos, para a questão de neoplasia hepática, ou para colo de útero, ou para pênis, né? Então, fatores internos e externos se referem a esses aspectos. A gente já falou sobre isso é uma questão um pouco mais detalhada. E os externos, a gente tem colocado aqui, ó, radiação, químico, biológico, a gente falou. O tumor, ele ocorre como um defeito numa célula que em algum momento foi normal. E isso demanda algumas fases, como iniciação, promoção, progressão e a manifestação, que é quando aquilo interfere na vida desse indivíduo e culmina com a morte do paciente, a história natural da doença. A iniciação, a alteração inicialmente da informação que tem naquela célula, sem nenhuma mudança de fenótipo, então só a informação. Inicialmente tudo deve começar no material genético, onde tem informação. Aí quando aquilo se manifesta, nosso material genético, por exemplo, o programa que tem para tocar naquele rádio, né? Tem vários rádios que tocam vários programas, mas o programa que tem para tocar naquele rádio se muda, aí ele pode começar a se comportar de forma diferente do que ele se comportou antes, né? E isso vai trazer alterações estruturais. E quando eu falo informação, é isso, começa pelo programa, o que significa que muitas vezes nós já nascemos com alguns programas diferentes que predispõem um problema. Então, com alguns erros já acumulados, que já vêm herdados eventualmente, e aí bastam um ou outro erro, menos erros, para que a gente culmine com uma situação que perde o controle e a célula já passa a não ser mais normal, passa a ser uma célula neoplásica. O que significa que existe uma relação entre predisposição, quanto menor necessidade de agente externo, e quanto menor a predisposição, maior a necessidade de agente externo. Por isso que o indivíduo fumar faz mal, mas tem um amigo meu que teve câncer de mão, nunca fumou, e o outro fumou a vida inteira e morre de outra coisa. Esse está relacionado a conteúdos da informação que esse indivíduo tem, do material genético, para ser muito simples, e da exposição que ele tem, essa relação. Se você tem um material genético que tem uma predisposição muito baixa, você precisa de ser exposto numa proporção muito grande para desenvolver o problema. Enquanto pessoas que têm uma predisposição muito grande, defeitos preliminares, eles precisam de uma exposição muito pequena para desenvolver o problema. Então, existe uma questão aqui em relação a isso. E o fenótipo é quando se manifesta, quando a célula é diferente. Quando você olha num tumor, olha uma lâmina, numa histopatologia, ou na macroscopia, ou quando faz uma tomografia, acha um problema, um caroço em algum lugar que é um tumor, essa é a expressão fenotípica. É uma célula que é diferente, é aberrante, ela é maior, ela é diferente das outras. E ela tem um comportamento diferente. Nós vamos falar aqui como é que isso pode ser aplicado, como que a gente pode caracterizar uma célula que tem comportamento benigno de uma maligna, de comportamento maligno. Agentes promotores, fator de crescimento, proliferação.
progressão é a sequência da promoção, é quando que perde o controle, se espalha e acaba disseminando. Então, a promoção é transformar uma célula de algo pré-maligno, não maligno, para algo maligno, e depois a progressão é avançar a partir de uma neoplasia. Manifestações clínicas, a gente já falou, atividade da doença, sinais e sintomas, e metástase, que é um dos principais fatores que caracterizam o câncer, né? Que é uma situação que perde o respeito à organização arquitetural, né, das células, e com isso predispõe à disseminação dessas células, que elas ganham autonomia para sobreviver em outros ambientes que não são aqueles no qual elas são feitas para ocorrer. Por exemplo, próstata, não é para ter célula de próstata em outro lugar que não seja na glândula. Se tiver uma célula de próstata vivendo em outro lugar, até prova em contrário, isso deve ser uma neoplasia. Existem situações de exceção, por exemplo, que estão relacionadas que a gente pode fazer um paralelo aqui. Por exemplo, endometriose é uma situação que, por vezes, células do endométrio passam a sobreviver em outro ambiente. Isso é uma exceção, né? A exceção a esse conceito. Talvez exceção não seja a melhor palavra, mas esse conceito de uma célula de um tecido, de um órgão, viver em outra região, até prova em contrário, é muito comum nos tumores, na neoplasia. Ciclo tumoral, lesões proliferativas. Existe uma tendência em boa parte dos tumores de haver inicialmente um contexto de hiperplasia, aumento do tamanho do número de células, e eventualmente elas terem algumas alterações nos seus aspectos. Não é isso aqui. Vai desligar em 68 segundos, que não explodir. Bom, mas é isso aí. Tudo bem, não vai nos atrapalhar isso. Acho que ele vai achar que está certo. E até aqui não é câncer. Então, metaplasia é uma célula diferente àquele ambiente. Então, por exemplo, existe metaplasia escamosa num ambiente no qual é comum célula de transição. Então, é algo que não é maligno, mas é uma célula diferente do que está ali. Em alguns casos, isso é um passo que precede a transformação maligna, que como inicia pela displasia, e o próximo passo é neoplasia. Em relação benigno e maligno, o benigno costuma ser mais encapsulado, crescimento lento, morfologia mais parecida com tecido normal, menos proliferação mitose e menor antigenicidade. E obviamente não gera metástase quando é benigno, não são conceitos. Imunidade é um aspecto, a gente então de epidemiologia caminhou para fisiopatologia e vai combinar com prevenção para terminar essa aula. E epidemiologia, está falando epidemiologia, então eu estou olhando a hora aqui, a imunidade do tumor é o seguinte, é uma questão que tem sido considerada muito mais relativamente recente do que no passado. Então hoje existe um conceito de ecossistema mais amplo do câncer, né? Então, enquanto num passado recente nós olhávamos para o tumor com uma visão muito mais, se eu puder dizer, tumoricêntrica, que assim, esse tumor é mais agressivo ou menos e pronto. Mas hoje a gente sabe que existem fatores que são relacionados ao hospedeiro, ao sistema imunológico desse hospedeiro, além da agressividade do tumor. Por isso que talvez a gente olhe tumores muito parecidos, mesmo estadio, mesmo grau, mesmo tipo histológico e que tem evoluções diferentes. Pode haver, número 1, o mesmo problema em ambientes diferentes. Por exemplo, se semear algo num solo fértil ou num solo infértil, a chance de evoluir e proliferar no solo fértil é maior. E
Isso significa que a semente pode ser a mesma, mas o solo pode ser diferente. E aí a gente faz o paralelo do solo com o hospedeiro e a semente com o tumor. A outra forma de ilustrar isso é se você tiver um leão muito agressivo e assim por diante, e você fala, não, essa espécie é muito perigosa, ela mata, faz isso e aquilo. Só que não depende só disso. Se você tiver um ecossistema equilibrado, o leão está alimentado, talvez ele seja menos perigoso do que esse mesmo indivíduo, esse leão, num ecossistema desequilibrado, que ele tem fome, e ele habitualmente come veado é aquele bicho, né? E aí ele vai comer gente que não é veado. Então, imagina isso, e aí passa a ter um risco onde não devia ter, né? Tem outro nome, né? Não é veado, como é que chama? Cervo, né? Mas veado existe também, não é veado. Então, os tumores, eles têm mecanismos relacionados à sua capacidade. Por que um tumor não respeita os limites das células que estão ao seu redor? Porque ele é capaz de se disseminar. Um dos mecanismos está relacionado a ferramentas que ocorrem naturalmente no cenário de inibir, de evitar a autoimunidade. Então, célula self, célula não self. Tudo que é normal no nosso corpo é visto como self, para não ser agredido pelo sistema imunológico. Porque se ele identificar como não self, sendo self, pode ocorrer o quê? Uma doença como uma doença autoimune, na qual existe uma agressão inadequada, um problema, uma doença, na qual o seu sistema imune agride as suas células self, suas células normais. E para que isso não ocorra, o que media isso são células reguladoras e que inibem o sistema imunológico. A célula de defesa chega até uma célula self e existe uma conversa, uma conexão que diz, essa célula é self, é amigo. E o tumor, como é diferente, ele é mais antigênico, lembra? Nós falamos lá nos slides antes. Então significa que ele é reconhecido como, você não é daqui, você é estranho, você é diferente desse pessoal aqui. É como eu hoje nessa sala, sou meio esquisito. Então pode ser que eu em algum momento seja expulso daqui. Então é como isso. E os tumores têm mecanismos de inibir esses soldados do sistema de defesa, que é as células de defesa. Então, só para vocês terem uma ideia do contexto de fisiopatologia do tumor, a gente vê de epidemiologia, fisiopatologia, existem fatores que estão além do cenário do tumor, do aspecto do tumor. Né? Você pega um tumor, vai analisar o tumor, você vai ficar à margem desse cenário que é muito importante, tem sido reconhecido. E por isso que muitas vezes existe esse termo que o câncer escapa do sistema imune. Por conta dessa história que eu citei para vocês. Em relação à prevenção, existe prevenção primária, secundária, terciária, e tem quando vocês falam de prevenção quaternária. Prevenção primária o que é prevenção primária? Se vocês estão tendo prevenção primária, o que é? O que é? Evitar certos fatores, né? A prevenção primária é evitar que aconteça o problema. Vamos fazer uma prevenção primária para qualquer coisa, tem que evitar que essa coisa aconteça. A prevenção secundária é minimizar danos daquela condição. Então, prevenção primária é evitar que aconteça um câncer, por exemplo, nesse cenário. Então, tabagismo ocorre mais de 4 mil carcinógenos no tabaco. Então, evitar tabagismo é uma prevenção primária. O indivíduo não tem câncer e eu quero diminuir a chance que ele tenha. Então, independente da predisposição que ele tem, eu quero diminuir a exposição dele a fatores carcinógenos, mutagênicos, né? Etilismo pode ter uma relação aqui, radiação ionizante, vírus, vacinação pelo HPV, por exemplo, é uma prevenção primária. Alimentação equilibrada, alimentação, atividade física regular. Só que qual é o problema disso aqui? O problema é que a vida é muito chata na prevenção primária. Então a gente vai fazer a prevenção secundária. Por isso que eu tenho uma minha aula de prevenção secundária. Imagina
você viver aqui. Pronto, melhor morrer. Então, qual que é a prevenção secundária? A prevenção secundária é minimizar danos, diagnóstico precoce. Por isso que foi oportuna o dimensionamento de diagnóstico precoce no câncer de próstata. Prevenção primária no câncer de próstata, a gente conhece muito pouco, tem muito pouco. É tudo essas coisas aqui, mas nada muito bem definido. Enquanto, por exemplo, no câncer de bexiga, evitar tabagismo traz um impacto muito grande no câncer urotelial de bexiga. Urotelial eu falo porque o urotélio é o revestimento interno do trato genital, e especialmente do sistema geniturinário, da via excretora. Tabagismo está relacionado a metade dos tumores de bexiga urotelial. No câncer de próstata existe uma relação, mas não é tão forte, e assim por diante. Então, a prevenção primária no câncer de próstata, ela não tem um papel tão definitivo, tão significativo como tem eventualmente em outros tumores. Tumor de pele, tumor de colo de útero, de pênis. Esses aqui são prevenções primárias muito importantes no tumor de colo de útero, de câncer de pênis, de pele, de trato de orofaringe, de pulmão, de bexiga especialmente, certo? A amamentação está relacionada à imunologia do indivíduo e que vem nesse cenário da fisiopatologia. A atividade física está relacionada a vários aspectos metabólicos, diminui a inflamação, uma questão bastante complexa, a endorfina, um milhão de coisas, e que pode interferir no câncer positivamente, especialmente em relação ao metabolismo, e sistema imunológico e tudo mais. A atividade física pode estar relacionada na atividade ou na prevenção secundária do câncer de próstata. Existem estudos mostrando que a atividade física nos pacientes que têm câncer de próstata pode estar relacionado com uma evolução mais favorável da doença, Então, a atividade física no câncer de próstata, existem algumas evidências relativamente frágeis, não são evidências robustas, mas são suficientes para que sejam lembradas, que a atividade física ela deve ser recomendada no paciente que tem câncer de próstata especificamente, porque traz uma evolução mais favorável do que os pacientes que não têm atividade física. E, para terminar, prevenção secundária. Prevenção secundária no câncer de próstata é muito importante, porque como não tem nenhum impacto maior na prevenção primária, especialmente no câncer de próstata, no passado já falou em... tinha um medicamento chamado tomate, como é que era aquele negócio aqui? Licopeno, dizia que era bom, todo mundo queria tomar, depois não conseguiu comprovar isso, e os caras achavam, não, eu quero tomar licopeno, os caras achavam, não, eu estou tomando licopeno, então tá, beleza, os caras achavam que não ia morrer mais, mas enfim, mostrou-se que não tem esse papel como imaginava. Agora, a prevenção secundária é uma coisa um pouco interessante no câncer de próstata e de certo modo complexa. Nos remete lá no primeiro slide que a gente começou a conversar essa história. A prevenção secundária é diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce do câncer de próstata está pautado, está baseado em 2 exames de rastreamento. Rastreamento do quê? De risco aumentado. TOC e PSA. Eles são falhos, os exames, são limitados. Então, por serem imprecisos, existe um conceito de que eles podem trazer comprometimento de qualidade de vida naquele cenário de eventualmente trazer um super diagnóstico, um diagnóstico que não tem nenhum benefício ser feito. Ou seja, se eu for morrer com 95 anos de morte natural, sei lá, qualquer coisa, se eu descobrir um câncer em algum momento antes disso, vai me deixar preocupado, ansioso, e vai aumentar muito o risco de eu fazer um super tratamento, um tratamento desnecessário. Então isso é um super diagnóstico, não há necessidade de fazê-lo, porque não tem nenhum benefício, só tem malefício. Isso ocorre muito, porque eu tenho 3, agora eu estou voltando para a aula que eu fui convidado, agora que começou a aula. Então tem 3 situações que aumentam o PSA. Hiperplasia, aumento benigno da próstata, câncer de próstata e qualquer agressão à próstata. Imagine que a gente usa uma ferramenta, um marcador que aumenta, que não é câncer específico, é próstata específica. E por isso que tem esse risco
de superdiagnóstico, né? Então, quando a gente fala em prevenção secundária do câncer de próstata, nós temos mecanismos hoje que são o que tem de melhor disponível do ponto de vista de população, né? Ferramentas bastante limitadas, que é o toque e o PSA. O toque, a ideia é a glândula, a próstata, ela ocorre só no homem, está no abdômen inferior, entre a bexiga e a uretra masculina, e ela está montada sobre o reto. Então, no abdômen inferior, proximal à bexiga, distal à uretra, montada sobre o reto. O que significa que se você fizer um toque retal, como a parede do reto é fina, e se você palpar, ela se acomoda e se espalha, vamos dizer assim, você consegue palpar a glândula. E como o câncer de próstata ocorre especialmente na periferia da glândula, ou preferencialmente na periferia da glândula, em contraposição ao centro da glândula, onde ocorre o aumento benigno da glândula, o toque passa a ser uma ferramenta interessante. Porque quando o tumor ocorre, imagina algo que você vai procurar numa montanha, que ocorre mais na superfície da montanha. Não adianta você perfurar a montanha e olhar no miolo dela, né? Que seria a uretra, que passa no meio da glândula da próstata. Por isso que paciente com sintoma miccional, homem com sintoma miccional, sintoma relacionado à obstrução infravesical, que a urina não passa direito, fica presa, até prova em contrário, isso está relacionado ao aumento benigno da próstata. Às vezes os homens ficam preocupados, não estou urinando bem, meu jato é fraco. Mas isso é natural, o homem começa com o jato lá na frente, vai assim e daqui a pouco faz xixi no pé. É normal, entendeu? Então, por quê? Porque a glândula tende a crescer com a idade. Isso faz parte do envelhecimento masculino. Óbvio que esse processo é mais intenso ou menos intenso em pessoas em grupos diferentes, baseado na sua predisposição genética, em vários aspectos, especialmente relacionados a isso. Por outro lado, o câncer de próstata não costuma trazer sintoma tão cedo, porque ocorre na periferia da glândula, não interfere na função miccional, porque a uretra prostática é um segmento de uretra que transfixa a próstata como um túnel pela glândula. A próstata é uma glândula que tem a função de fertilidade, de produzir secreção que vai nutrir e dar condições dos espermatozoides sobreviverem para aumentar a chance de fecundação após a ejaculação. Então, quando tem orgasmo e ejaculação, saem os espermatozoides, mas eles saem num contexto de secreção que corrige o pH do trato genital feminino, ou de onde ele cair, mas especialmente essa é a intenção, né? E tem nutrientes para que ele sobreviva mais e aumenta a chance dele fecundar. Então essa é a função da glândula, para ser bem preciso. E por que eu estava falando isso mesmo? Só vocês saberem, né? Porque a gente ia falar de próstata. Então, voltando à questão, eu sei que eu estava falando isso, porque voltando à questão, qual que é a questão? Isso implica na fisiopatologia. Então, quando vocês se deparam num contexto que um paciente tem, por exemplo, sintomas miccionais, esse paciente tem risco menor de câncer de próstata, comparado ao paciente que não tem sintoma miccional. Por quê? Como eu uso de ferramenta o PSA e toque, que aumenta PSA? Aumento benigno da próstata. E é a mesma condição que traz comprometimento do fluxo urinário. Então, se eu tiver uma dúvida em relação ao PSA desse paciente, ele tem uma chance boa que isso seja em função do aumento benigno, que traz a manifestação de micção com um jato fraco, por exemplo, né? Sintoma miccional. Aquele paciente que tem um jato bom, ele não tem componente de aumento benigno da próstata, ou tem menor chance de ter esse componente. Então, quando ele tem um PSA aumentado, aumenta a chance desse PSA ser secundário no câncer de próstata. Então, em síntese, que acho que vale para vocês é que existe uma transição no sentido de evoluir para ferramentas mais precisas, não é? E para diminuir, então, a indicação desnecessária de biópsia. Uma dúvida porque o indivíduo tem um aumento da glândula, especialmente em função de tecido benigno, mas que na dúvida o padrão ouro é tirar um pedaço, examinar e ver se não é câncer ali, né? Existem maneiras de fazer ajustes para diminuir a chance de você fazer uma indicação, uma indicação desnecessária da biópsia, né? Ou seja, um toque falso positivo, um PSA falso positivo. Mas eles são exames de rastreio para mostrar qual é o paciente que tem maior chance, risco
e aí a biópsia que é o diagnóstico definitivo. Então tem chances de lidar com isso, mas contudo, isso ainda é frágil, muito frágil. Então existe uma necessidade de melhorar. Então quando eu falo para você, poxa, o rastreamento do câncer de próstata é uma questão controversa. Não é uma questão controversa, é uma questão controversa porque as ferramentas são frágeis. Porque para fazer rastreamento de algo, você precisa ter uma ferramenta que permita diagnóstico precoce, ou seja, no momento que você possa interferir na história natural da doença. Significa que você pode tratar e o doente não vai mais morrer da doença, por exemplo, não vai adoecer, ter metade, enfim. E que você tenha, então, encontre um momento e que tenha a ferramenta que encontre esse momento. Se você tiver isso, é adequado você fazer rastreio. Se não tiver, não faz sentido. O câncer de próstata tem, mas com uma falha significativa, né? Tem um ruído grande nessas ferramentas. Então, se essas ferramentas fossem muito mais precisas, que a gente sabe que o câncer de próstata, quando tratado precocemente, ele pode ter melhores resultados. Ele pode ser curado, inclusive. Por outro lado, a ferramenta, isso é uma condição para fazer rastreio e diagnóstico precoce de qualquer situação, especialmente câncer. A segunda condição, né, é que a ferramenta seja precisa, né? Se eu usar roleta russa para saber quem vai fazer exame de biópsia de mama, não faz sentido. Senão, se eu diagnosticar, eu posso precocemente, se eu tratar, muda a história natural da doença, mas eu não sei quem é que tem, não adianta. Então eu tenho que saber, usar uma ferramenta que me permita saber quem é o cara que vai se beneficiar do tratamento e ter esse tratamento que vai mudar a história natural. E tem uma terceira coisa que eu até esqueci, mas esses dois são os principais, né? Quando você vai indicar. Pois não. Você falou que primeiro o PSA está alterado, né? E aí, então, o exame de toque. E ultrassom de próstata entra aí? Não, o ultrassom de próstata, ele entra para guiar a biópsia, porque o toque, a consistência da glândula, ela deve ser fibra elástica, parecida com a consistência da ponta do nariz. Se você tiver uma região que tem célula anarca diferente das normais, ela tem que ser com uma consistência aumentada. E o ultrassom não consegue diferenciar a célula neoplásica de um nódulo de hiperplasia, que é aqueles lá, primeiro começa por mais células grandes, mas normais. É igual eu que sou gordinho e ele que é magrinho. Não é câncer, mas é diferente. Aí vem um que é completamente diferente, que é aberrante. Aí é o câncer, que é anárquico, entendeu? Na metástase. Eu sou bonzinho, só sou maior que ele um pouquinho. Agora, se o indivíduo tiver algum problema, quebrar tudo, falar bobagem, aí complica, né? Então, essa é a questão, né? Se você puder entender esse modo de... Você entendeu o que eu falei? Mas eu respondi sua pergunta? Então, o que eu tinha para falar, eu acho que é isso. Eu não sei se era isso mesmo que era para eu falar, mas eu acho que, de algum modo, pode agregar algum aspecto. Antes de qualquer coisa, o que acontece é o seguinte: vocês são um grupo bastante heterogêneo, né? Então, é uma aula assim que também não faz muito sentido vir aqui falar só de câncer de próstata. Se eu estivesse falando com pessoas que vão atuar naquela área especificamente, seria interessante. Mas talvez para vocês, essa adequação que eu me permiti fazer é para que a gente aproveitasse mais esses conceitos aí do que se fosse ficar uma questão só na próstata. Então vocês entendem que tudo isso aqui, ou quase tudo, ocorre na próstata, e a gente usou a próstata para alguns exemplos específicos, mas vocês podem usar conceitos que caracterizam a condição como câncer, e aí eu acho que é um pouco mais adequado para a gente aproveitar esses minutos aqui, né? Então foi Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Leonardo. Leonardo, eu gostei muito, eu achei bastante didático, não sei o que os colegas acharam, mas normalmente as aulas, elas não são muito voltadas para um grupo que nós somos multiprofissionais. Às vezes ele é voltado muito só para uma área específica e os outros ficam meio que, eu sinto isso, meio que boiando porque é muito específico. E eu achei que você falou de uma forma que deu para abordar para todos. Então, isso é importante. Eu acho que talvez é um outro aspecto que vale a pena você lembrar, que é assim, quando você vai falar algum assunto ou dar uma aula,
você deve adequar o que você vai falar à plateia que você tem. E quando você tem uma plateia heterogênea, como é aqui, então não faz sentido eu falar um negócio só de aspecto urológico, câncer de próstata. Então isso permite fazer essa adequação em relação a isso. O que seria a pergunta? Porque a gente diagnostica demais, porque a gente trata demais. O problema não é nada disso, o problema é que a ferramenta é ruim. Aí gera uma confusão enorme. E aí a gente faz os dois. Porque existem colegas que falam assim, mas eu quero saber o que eu tenho. Existem campanhas que falam assim, what type is your type? Or, what's your type? É negócio assim, que tipo de câncer de próstata você tem? Já que você viu aquela lista lá, já quase que todo mundo vai ter, qual que é o seu? Né? Então, isso, super diagnóstico pode trazer um comprometimento menor, dependendo do ambiente que ele encontra. O que eu quero dizer com isso? Qual é a sua reação ao impacto de um diagnóstico para você, comparado com o que é para mim, para outro, para outro? Então, pode ser alguém que só com diagnóstico não dorme mais e fala assim, não, se eu tenho um câncer, é câncer, tem que tratar. Não, mas é indolente. Não estou dormindo mais. Então, o super diagnóstico, ele leva ao super tratamento. Mais ou menos, quanto melhor informado você estiver, quanto melhor assessorado você estiver, menor a chance de você ter um super tratamento. Mas o super diagnóstico já é um problema, porque se você não precisa nunca saber que você teve um câncer na vida, só vai descobrir o médico, sei lá, o patologista, o legista, sei lá, o cara vai fazer sua autópsia, melhor você viver sem essa informação. Porque esse é o problema da condição humana. A gente sabe que vai morrer um dia. Então, não um problema, para alguns até é solução, mas assim, essa é uma questão. Imagina se você sabe que vai morrer, mas você sabe que tem um câncer. E um câncer, assim, ele é imprevisível, de certo modo. Tudo indica que ele é indolente, mas pode ter uma chance, 3%, 5%. Você pode dormir tranquilo, mas mais perigoso eu morrer até chegar no carro, nem lá fora, daqui até ali. Né? Dependendo da aula que dá, né? Agora, se você racionalizar isso, talvez você consiga minimizar os danos secundários ao superdiagnóstico. Mas respondendo a sua pergunta, superdiagnóstico que leva a supertratamento. Deixa eu fazer uma pergunta só uma coisa. Na sociedade, como é que se faz PSA ou não se faz PSA? O que é que você faz? Tem que fazer, tem que recomendar para todo mundo? Não, é assim, o que a gente faz é decisão compartilhada. Você fala para o paciente, olha, nós temos algumas ferramentas, mas não dá para fazer isso. Não, deixa eu só responder essa pergunta. Você faz assim, olha, existem ferramentas que podem identificar, por exemplo, um câncer de próstata agressivo, que é um tumor que pode matar o indivíduo. É isso que a gente precisaria encontrar. Só que essa ferramenta, ela ainda não é específica, ela é falha, limitada. Então, eu tenho, por exemplo, essa ferramenta, ela pode alterar com 3 situações: aumento do benigno da próstata, câncer ou alguma agressão. Pode ser, às vezes, andou de bicicleta, fez uma colonoscopia. Acho que não é tudo de fazer uma colonoscopia, andou de bicicleta, enfim, várias coisas disso. Então, isso tudo, ou uma inflamação subclínica, enfim, tudo isso daí pode gerar uma indicação de biópsia. A biópsia não é tranquila. A biópsia enfia uma agulha no meio da próstata, passa no meio do reto, tem fezes, tem 4 a 7% de complicação, que é infecção prostatite. A prostatite pode evoluir com sepsis e óbito, o índice de óbito é um pouco menor que 1%, mas um paciente rígido, normal, teve um aumento do PSA, um aumento do de próstata, foi para uma biópsia e morreu da biópsia de sepsis, entendeu? Ocorre, é baixa a incidência quando você compara, mas enfim, então você tem que trazer isso, e tem o risco do super diagnóstico, super tratamento, tudo isso. Então a decisão é compartilhada. O ideal
é que o consenso é que você explique para o indivíduo que existe um conceito que é as chances são maiores de dano do que de benefício. As chances. Mas qual é o dano, qual é o benefício? Então, a chance maior, se a gente fizer rastreamento do câncer de próstata, do jeito que a gente faz hoje na população, essa é a top, a chance maior é da gente ter algum dano. Que dano? Agressão psicológica, a informação do diagnóstico, o efeito colateral, vai fazer um PSA até vir com o resultado, ou, puxa, vai fazer uma biópsia, ansiedade do exame do negócio, aí faz, efeito colateral, sangramento, tudo, infecção, tudo isso é dano. O dano é certo, o benefício é incerto. É isso que é a informação. Mas, para aquele indivíduo que tem benefício, muda a vida dele. Então, uma coisa é contexto populacional, outra coisa é individual. Então, o que a gente acaba fazendo? Se você tem fator de maior risco, antecedente familiar de primeiro grau ou raça negra, são fatores que aumentam o risco do câncer e a agressividade do câncer. Você tem então um maior benefício de fazer screening comparado com a população que não tem fator de risco como esses colocados. E aí, então o ideal é fazer isso. Só que é muito difícil. Porque é bom escutar isso do urologista, porque antes era dado como certo fazer o PSA. Então assim, já mudou a posição. E óbvio que talvez daqui 5 a 10 anos a gente tenha isso completamente mudado. A gente encontra um outro exame e ele mude completamente o panorama. Não, esse exame tem que fazer todo mundo, porque fez, vai só identificar o paciente que se a gente quando a gente identifica, ele ia morrer da doença, não vai mais. Isso é o ideal. E aí as propagandas que existiam da Sociedade Brasileira de Urologia, o que é que você então, como é que está isso na sociedade? Então, existe uma série de coisas, por exemplo, qual é a intenção da Sociedade de Urologia? É promover a especialidade. Então, na dúvida, você acha que o cara vai falar assim, não precisa. Não, a dúvida vai lá, enche o consultório, cada 10 pacientes, 7 vendo próstata. E é tranquilo, você troca uma ideia, faz um toque. Não é que não, bexiga, meu urina não sai, dor, puta paciente chato. Não, só fazer a revisão, tá beleza. Faz um toque, tranquilo, tá ótimo, volta daqui. Você fala ainda assim, volta daqui 6 meses, esse negócio é um perigo. Entendeu? Óbvio que. E é difícil você encontrar, quanto disso tem conflito de interesse de fato, né? Fica numa zona cinzenta aqui, né? Então, na dúvida, a sociedade tende a manter o nicho, né? Então, assim, eu vou dispensar, na dúvida, eu vou dispensar esses pacientes, deixa eles aqui comigo, eu atendo eles aí, né? Posso fazer uma pergunta, pessoal? Aqui uma referência. Você faz active surveillance? Isso é uma das medidas que pode minimizar o supertratamento. Então, como minimizar o supertratamento? Uma vez que você tem superdiagnóstico, o active surveillance, que é o surveillance, segmento vigiado. Então, esse tumor tem a maior chance que ele seja indolente, que você morra com ele, não dele. E aí tem vários aspectos relacionados. O aspecto biológico do tumor, a agressividade desse tumor, o hospedeiro e o desejo do hospedeiro. Então, por exemplo, tem 2 pacientes, um tem 50 anos, falta em média, tudo indica que ele vai ter mais uns 30, o outro tem 80. Então, às vezes, por pior que seja o tumor, não dá tempo do doente viver tanto para o tumor matar esse doente. Aí tem tudo igualzinho, beleza, tem 60 anos os dois, ou 58. E o tumor, você não, acho que é melhor mexer nesse tumor, porque pode ser que daqui uns 5, 7 anos ele te aborreça, você vai envergonhar, você vai doer, vai sofrer e depois acaba morrendo disso. Você vai morrer da vida. Aí o cara já acha que já deu o que tinha que dar, quer ver o netinho dele vir fazer curso de mestrado profissionalizante aqui e tal. O outro acabou de casar com a moça de 18, 19 anos, nunca teve sexo tão bom na vida. Eu falo, antes esse negócio de câncer, cara. Eu prefiro viver 7 anos bem do que ficar 30 anos vivendo mal, velho, arrebentado e tal.
Então, percebeu? Às vezes a doença é a mesma, o hospedeiro é o mesmo, o desejo do indivíduo é diferente. Então, tudo isso tem que ser considerado e respeitado. E a gente vê essas coisas. Essa pergunta para o pessoal, você faz, pessoal? Faço e gosto. Active Surveillance. Por quê? Porque eu gosto, porque é bastante seguro. A chance de perder a janela terapêutica, é intervalo de tempo no qual o tratamento surge o mesmo resultado. É em torno de 7%. Então, existem maneiras, você faz ressonância da próstata e tem alguns critérios de dar segurança, você repete biópsia e a chance de você perder a janela terapêutica, ou seja, por ter proposto Active Surveillance, o doente viveu um pouco menos, porque você perdeu o melhor momento de fazer o tratamento. Então, por exemplo, se eu tratasse ao longo do próximo ano, o resultado é igual, mas daqui no segundo ano eu já perdi em eficiência do tratamento, o mesmo tratamento. Então quer dizer que a janela terapêutica são 12 meses. E eu, por conta de Active Surveillance, acabei tratando com 15, 16 meses. Então a gente vai ver 2 anos menos, uma coisa que pode não ser. Né? Mas existe em torno de 7%. Então, vou limitar para mais uma pergunta, porque o Júlio já está ali, é o nosso próximo professor. Ele já está até assustado com essas coisas, falou assim, nossa. Eu estou bem essa parte. Professor. Falar nisso, na mama existe a proposta de fazer mastectomia profilática. Quando você falou isso, eu pensei até nisso. Quando você tem um caso benigno, hiperplasia, por exemplo, esse caso tratado cirurgicamente, tem-se uma conduta específica em relação a esses exames de rastreio para evitar a longo prazo É igual. uma progressão? Não, porque não tem relação entre aumento benigno e câncer. Eles podem coexistir. Mas quem tem aumento benigno não tem o maior risco de câncer, entendeu? Agora, o que acaba acontecendo é que, de maneira, do ponto de vista populacional, o indivíduo tem sintoma miccional, sintoma de obstrução intravesical, isso acaba sendo um fator protetor. Por quê? Porque como a gente usa de rastreio PSA e TOC, e o PSA aumenta também esse negócio, quando você achar um PSA aumentado vai indicar uma biópsia, se ele não tem aumento benigno, ele só pode ter câncer ou outra coisa, porque o aumento benigno ele já não tem. Se o cara tem aumento benigno, então ele está no universo de que tem mais possibilidades para justificar aquele PSA. E na prática o que acontece é que, se você tem sintoma miccional, se você quiser comparar 2 grupos, mas mesma idade, mesmo PSA, e um grupo, não, 2 grupos iguais, tudo igual. A única diferença é que esse grupo urina mal, o jato é meio preso, e esse urina bem, próstata pequena. A maior chance de ter câncer de próstata é nesse, nas biópsias, talvez por causa desse viés, que o que vai indicar a biópsia é o PSA aumentado. Se esse cara tem PSA aumentado, o componente de aumento benigno dele não é tão significativo, né? Então vamos tocar direto, pode ser? Claro.